Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre a 12ª JOINP, a Jornada Internacional de Políticas Públicas. Para isso a gente conversa com a professora Valéria Ferreira Santos de Almada Lima. Professora Valéria, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Rádio Opinião. Bom dia. Professora, vamos falar sobre a natureza, né, desses eventos, né, como a JOINP, a Jornada Internacional de Políticas Públicas, que está na 12ª edição, né, um evento consolidado. E, professora, desses assuntos, né, que temos, que estão sendo discutidos, né, nesta semana, inclusive o evento ele continua até amanhã, sexta-feira, né? E em uma amplitude internacional. O que a gente pode ter, né? Claro, muita coisa de importância, mas quais são os pontos cruciais dessa jornada? Bom dia mais uma vez. Essa jornada ela tem como tema central imperialismo, colonialismo, racismo e guerras. Não poderia ser um tema mais atual, mais relevante, mais pulsante do que isso. Nós sempre, em todas as edições da JOINP, tratamos de temas da maior relevância para a sociedade brasileira e internacional. E com esse tema, nós estamos discutindo o atual contexto mundial de reconfiguração da geopolítica, em meio a uma crise de hegemonia, disputa de hegemonia, exacerbação de práticas, como temos visto, né, de práticas imperialistas, xenofóbicas, racistas, e esse, portanto, é o tema dessa JOINP, que tem desdobramentos, né, em várias sessões, mesas redondas, sessões de comunicação oral, mesas temáticas coordenadas, ao longo dessa semana, com toda essa vasta programação. Professora, todas essas questões, né, que estão sendo abordadas lá nesse evento, claro que coisas são tratadas, né, assuntos são tratados, digamos, na fervura, né, que acontecem. E o noticiário ele é muito rico nesse sentido, com esse tema, né, concomitantemente observando, né, esse tema. Temos aí os Estados Unidos, né, de novo aí com Donald Trump e exercendo forças extremamente nefastas, né, inclusive com repercussões aqui no Brasil, né, em uma clara intenção de intromissão nos, digamos, nas decisões internas jurídicas, entre outras coisas, né, numa clara ação de intromissão, né, geopolítica. Eu queria que a senhora analisasse justamente isso e todas essas coisas que estão acontecendo, né? Outro dia aconteceu também, inclusive, um assassinato de um supremacista branco lá nos Estados Unidos, que está causando um furor muito grande lá nos Estados Unidos, entre outras ações do próprio governo Donald Trump, demitindo pessoas que não podem ser demitidas da maneira que estão sendo, entre outras pessoas, perseguição, fala-se em liberdade, mas é hoje uma nação extremamente que está se fechando, né? O mundo está mudando, a geopolítica está mudando por conta justamente dessas, entre outros exemplos, né, como Putin lá na Rússia e também outros líderes mundiais. O que está mudando ou está voltando a ser o que era, né? De certa forma, tem uma certa analogia ao que a gente vivia nos anos 80, né? Enfim. Nós estamos vivendo um contexto de crise estrutural do capital e, como eu falei ainda há pouco, de crise de hegemonia. A hegemonia norte-americana, nesse atual contexto, está fortemente ameaçada, e isso explica essas reações por parte do Trump, e, sobretudo nessa disputa de hegemonia com países, sobretudo com a China, né? E isso tem rebatimentos em todos os países, inclusive no sul global, e dentro do sul global, nós, do Brasil,
e outros países com sua soberania ameaçada, e assim, e ameaças também à própria estabilidade, à paz mundial, né? Vivemos um contexto de guerras, a guerra da Ucrânia, a guerra genocida em Gaza, que tem por trás o imperialismo norte-americano. Então, é um contexto de muita instabilidade e de séria ameaça à paz mundial e à soberania e à autodeterminação dos povos, como nós temos visto as intromissões do Trump, inclusive na política, na economia, querendo interferir até nas decisões do Supremo Tribunal Federal, como nós temos visto nos noticiários. É um contexto assim de importante na história, né, que vai ficar para a história, porque é uma inflexão importante que está acontecendo no sistema capitalista em âmbito mundial e que está reconfigurando realmente a ordem mundial, e a inserção dos diferentes países nessa nova ordem. E, assim, não Professor, se pode deixar de falar do avanço da extrema-direita, uhum. né? O Trump, nos Estados Unidos, expressa bem isso, né? O avanço da extrema-direita, do fascismo, neofascismo, tem o Milei na Argentina, e, assim, essa é uma tendência também que se alastra pelo mundo. Professora, se você falasse agora sobre de questões internas, né, nesse sentido também, de uma, em tese, né, ações em tese para uma pacificação, né, uma pacificação em relação a esses elementos aí da extrema-direita, em relação com o restante do país, né? Para ter uma pacificação é preciso ter claro, uma espécie de desordem, então um confronto exacerbado, né? Na sua opinião, a gente vive esse confronto exacerbado ou as instituições estão em seu encaminhamento e quem está exacerbando as coisas é justamente o outro esse lado, né? Esse lado mais radical, mais extremista, né? Juntamente com essa influência norte-americana. Não à toa tivemos nas mais recentes manifestações da extrema-direita o hasteamento ali, né? Enfim, a disposição de uma bandeira norte-americana, né, tomando de conta toda aquela a verborragia também, né, no sentido de apontar para essas questões de uma maneira muito clara, né, quer dizer, ali não tem questões do Brasil, né, ali não tem questões relacionadas às necessidades do povo brasileiro. Enfim, e para uma, em tese, justamente um confronto. Esse confronto existe, aliás, de uma maneira assim desordenada, que precise ações para se pacificar, né? Existe mesmo essa coisa de uma coisa não pacificada, ou as instituições elas estão funcionando e o Brasil está caminhando para frente, né? Sem querer essas influências. Enfim, quais as suas considerações sobre isso? Em que pese as ameaças recentes ao funcionamento das instituições, é, inclusive um forte ataque à democracia, explicitado na tentativa de golpe de Estado e que foi exemplarmente punida na sessão histórica de julgamento do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, são tentativas de ataque à democracia, nesse contexto de batalha das ideias, de confronto entre a direita e a esquerda, mas o que aconteceu na semana passada demonstrou que as instituições estão funcionando e nós tivemos, portanto, a vitória da democracia. E, assim, para que possamos acreditar que ditadura nunca mais,
e que não há anistia que está sendo reivindicada pelo grupo da direita. Nós não podemos deixar sem punição o que aconteceu na história recente do Brasil. É exatamente em nome do funcionamento das instituições, em nome da democracia e da garantia da democracia, que não podemos aceitar jamais a anistia. Professora, para a gente finalizar agora, portanto, aqui de 16 a 29, portanto, até amanhã, a 12ª JOIMP, Jornada Internacional de Políticas Públicas, com o tema Imperialismo, Colonialismo, Racismo e Guerras, Balanço e Perspectivas Emancipatórias, acontece aqui, né, até amanhã, portanto, na Cidade Universitária de Dom Delgado. Professora, um convite, né, ainda dá tempo de acompanhar essas discussões. Sim, dá tempo. Agora mesmo, pela manhã, estamos tendo uma mesa com importantes pesquisadores de outros estados, de outras universidades. A mesa de hoje de manhã, a mesa redonda, vai tratar dos rebatimentos desse contexto de crise do capital e do imperialismo, do colonialismo no Brasil, os rebatimentos de todo esse contexto no Brasil. E hoje à tarde, eu esqueci de falar que no tema da jornada, nós damos um destaque também à comemoração dos 100 anos do Serviço Social na América Latina. E hoje à tarde nós teremos um colóquio sobre os 100 anos do Serviço Social na América Latina, e amanhã nós vamos encerrar com uma mesa que vai tratar da causa da Palestina, inclusive com um ato político em favor da libertação da Palestina. Maravilha, muito obrigado, professor, aqui pelas informações. A gente agradece, portanto, professora Valéria Ferreira Santos de Almada Lima, né, que é da Universidade Federal do Maranhão, falando sobre a 12ª JOIMP, a Jornada Internacional de Políticas Públicas, que acontece até amanhã aqui na Universidade Federal do Maranhão. Professora, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. Enfim, boa sorte aí e um bom trabalho no evento. Eu que agradeço e fica o convite. Ainda dá tempo de aproveitar do restante da programação, que é uma programação muito rica e assim, um aprendizado e uma atualização dos temas mais pulsantes da atualidade. Só Obrigada. lembrando, né, o site www.joimpp.ufma.br tem a programação, você pode se informar Sim, por lá também. Professora, muito exatamente. obrigado e um bom dia. Obrigada, bom dia. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quinta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106, eu e Mara Nogueira aqui com você. Se você quiser rever, é só ir lá no YouTube e conferir, né, em www.youtube.com/Universidade FM 106. A gente volta amanhã, portanto, com mais Jornal Rádio Universidade, trazendo o roteiro cultural. Amanhã, sexta-feira, também tem comentários de Paulo Pellegrini. Mayra assume agora, porque quinta-feira é dia de vozes femininas. Isso. Aqui no Sessão dela. Sessão dela. Sessão das 8. Sessão das 8 especial. Mayra Nogueira assume, a gente volta amanhã, portanto, com mais informações. Até lá. Eu volto já. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS. Você confere a hora certa na Universidade FM. 8:04.